e a expansão territorial no Brasil. Um dos fatores que causou a expansão territorial, que também foi a interiorização do Brasil, foi a pecuária, foi o bandeirismo, os jesuítas e os rios navegáveis. A pecuária, como havia falado antes, eles precisavam cuidar da pecuária para poder usar como transporte, usar como tração, usar para criar couro, diversas outras coisas. E eles tinham que ir para o interior para procurar mais animais para poderem usar. Então a pecuária foi bastante importante. O bandeirismo era tipo uma parte privada para poder expandir mais o território. O Portugal queria seguir à risca o Tratado de Tordesilhas. Porém, os bandeirantes eram um caso à parte disso. Os portugueses contratavam os bandeirantes para poder ultrapassar o Tratado de Tordesilhas, a parte demarcada entre Portugal e Espanha, para poder chegar do outro lado e conseguir diversas outras coisas. Então, os bandeirantes foram importantes para a interiorização do Brasil. Porém, uma coisa que tem que ser lembrada é que os bandeirantes também foram responsáveis por matar diversos índios. Com a interiorização, eles foram descobrindo povos indígenas, algumas tribos, e eles foram matando esses povos para conseguir mais terras, né? Então, deve ser lembrado isso. Os jesuítas também, porque os bandeirantes, por mais que queriam matar e usar os índios como escravos, os jesuítas iam atrás deles para... Bem, os jesuítas, eles não queriam com que os índios viessem ser escravizados e nem queriam que fossem mortos pelos bandeirantes. Então, eles também foram interiorizar o Brasil para que impedisse com que as pessoas que queriam usar os índios como mão de obra escrava e para matar eles. Então, os jesuítas foram também interiorizando para buscar esses índios. E também os rios navegáveis, que foi bastante importante esse fator dos rios navegáveis. Tem muitos rios que ligam o litoral atlântico com o interior do Brasil. E muitas pessoas usavam esses rios para poder se deslocar no litoral para o interior e do interior para o litoral. E muitas pessoas que, tipo, com as crises lá na Europa, as pessoas saíam da Europa e vinham para o Brasil trabalhar e iam para o interior mesmo para trabalhar. Usavam essas vias, usavam barcos para ir nesses rios navegáveis para ir para o interior procurar emprego. Então foi também nessa época da expansão territorial que muitos europeus vieram para o Brasil para trabalhar e conseguir emprego. E isso também fez com que a língua ficasse ainda mais diversificada, né, entre portugueses, franceses, ingleses e também os índios aqui. Então nesse tempo houve também uma fusão enorme entre a língua, que também foi evoluindo ela para que hoje viéssemos falar o português que hoje é considerado como certo, né? Bem, as entradas e as bandeiras. Os objetivos disso era descobrir metais preciosos, além de apresar índios e também combater quilombos. O descobrir metais preciosos foi também bastante importante, que era mais na parte sudeste do país. Eles foram indo e foram eles responsáveis por descobrir o quadrilátero ferrífero, e conseguiram descobrir diversas outras coisas para o enriquecimento não somente da colônia, praticamente a colônia não recebia muita coisa, né? Porque tudo que fosse descoberto aqui e conquistado aqui tinha que levar para a metrópole. Então, era isso. As entradas se baseavam nas expedições oficiais, que era a parte que não poderia ultrapassar a parte demarcada entre Portugal e Espanha. Então, as entradas, eles tinham que seguir isso, eles poderiam ficar somente na parte de Portugal, até a linha de Tordesilhas. Só que os bandeirantes, as bandeirantes eram expedições particulares
que iam além das Tordesilhas, iam em territórios que eram da Espanha. Uma coisa também bastante importante é que, por mais que algumas pessoas ultrapassassem a linha de Tordesilhas, depois de alguns anos, não é? Quando a Espanha ficava sabendo que havia portugueses lá, mas percebia que os portugueses estavam cuidando da terra e fazendo plantações, eles não expulsavam eles deixavam lá. Se está cuidando da terra, é o que importa. Então é uma parte curiosa, não houve um enfrentamento direto entre a Espanha e Portugal por causa da invasão de Portugal nas terras da Espanha. Então, isso foi ajudando ainda mais para que o Brasil tivesse esse território vasto qual temos hoje. Bem, tem também alguns tratados de limites, que era a Colônia de Sacramento, de 1680, o Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid e também o Tratado de Madrid é um domínio português a oeste do meridiano de Tordesilhas.